Então, vamos lá. A matéria de hoje é funções de gráficos. Então, estão seguindo a ordem que está aqui, né? As 2 primeiras semanas já foram, Fundamento da Computação e Noções de Banco de Dados. E a aula de hoje é mais sobre gráficos e funções. Tá? Essa matéria tem como objetivo dialogar, na verdade, com a disciplina chamada Bases Matemáticas, e eu sei que vocês não estão tendo essa disciplina no momento, uma série de razões, principalmente porque base matemática, ele trabalha com a parte conceitual e a gente sabe por experiência que é muito difícil você transferir ou ter o engajamento dos alunos em assuntos conceituais, em temas conceituais, né, através das aulas à distância. Tá? Então, pessoal da matemática, professores da matemática ainda trabalham com um quadro negro, por exemplo, né, o quadro de giz. Por quê? Né? Não é que tem algum preconceito em relação à tecnologia, mas é que realmente só através desse quadro que a gente consegue trazer o envolvimento dos alunos. Tá? É uma coisa interessante isso. Eu vai trabalhar hoje com um pouco, né, com uma mesa digitalizadora. Não estou craque ainda, né, no uso dessa ferramenta, mas vocês vão perceber que ele facilita muito o envolvimento, né, o engajamento, né, do aluno através dessa ferramenta. É diferente do PowerPoint, onde você joga, né, na cara um texto pronto. Tá? Uma coisa é conduzir a linha de raciocínio, a linha de atenção do aluno, e outra coisa é você simplesmente jogar, né, apresentar alguns dados que o próprio aluno seleciona, na verdade, né, com o processo de leitura. Então, atua um filtro nesse instante. Bom, voltando para a disciplina, nossa aula de hoje será sobre elaboração de gráficos e funções. Tá? A parte de função é a parte inicial. Voltando à definição de função, que vocês devem ter tido já no ensino médio, tá? Muitas vezes sem essa visão. Então, nossa visão é mais genérica, né? Dizendo que a função é uma lei segundo a qual, para cada elemento x de um conjunto A, corresponde a um único elemento em y de um conjunto B. Tá? Então, há uma relação existe entre x e y, e uma relação unilateral. Tá? Então, a cada elemento x tem um único elemento em y. O inverso não é necessariamente obrigatório para a definição de função. Tá? Então, para, para cada elemento y, é possível ter vários elementos x, por exemplo. Tá? Mas para cada x, só pode haver um único y. Tá? Essa é uma relação, essa é uma definição de função. O conjunto A é chamado domínio da função, quer dizer, toda parte do x é chamado domínio, e correspondentemente, né, o B, quer dizer, o outro lado, né, o lado y, é o contradomínio ou imagem. Tá? É um conjunto chamado conjunto imagem. Tá? A variação de y, ou f de x, ou seja, y é o resultado da função sobre x, onde x é a variável independente, é o conjunto de valores possíveis de x, quando x varia em todo o domínio. Tá? É um domínio, uma faixa de variação, onde o x é considerado válido, é uma definição numérica, né? Tá? Então, de repente, o domínio pode ser o infinito, né? De zero a mais infinito, ou zero e de menos infinito a mais infinito. Mas, no caso, esse é o domínio. Você tem que estabelecer qual a validade do x. Tá? Então, essa é a definição da função. Esse é um exemplo, né, de variação do espaço em relação ao tempo, tá? Durante a trajetória de um trem por uma ferrovia. Tá? Então, qual é a relação entre esses dois conjuntos? Conjunto tempo e conjunto espaço. Tá? Então, foram feitas medidas de espaço percorrido pelo trem em intervalo de tempos iguais. Então, está aqui o tempo em horas, você tem 6 tempos, né? Ou 6 intervalos.
espaço percorrido aqui para cada tempo correspondente aqui dessa relação. Tá? Então, uma tabela. Então, o objetivo é achar se existe uma lei ou uma correspondência entre esse tempo, esse conjunto que está aqui e outro conjunto que está aqui. Bom, qual a relação entre eles? Esse caso é relativamente fácil, né? Então, você vê que a relação é numericamente igual a 20 vezes o tempo. Tá? Então, a gente pode definir que essa relação, através de uma frase, o espaço é numericamente igual a 20 vezes o tempo, e também através de equações, tá? Equações matemáticas, a gente consegue fazer uma abstração. Y é igual a f de t, né, que é igual a y, que é o espaço, tá? F de t, função de t, é assim que se lê, né? Quer dizer, essa igualdade é importante, viu, gente? Parece que não, mas isso representa a relação do y com a função. Tá? Então, y, está dito aqui que o espaço é uma função, somente a função de um único parâmetro, uma única variável chamado t, né, que é o tempo. Tá? Que é igual a 20 vezes, esse asterisco significa vezes, né, o tempo. Tá? Então, essa é uma representação da equação. Mas isso não é suficiente, né, na verdade, para definir todo todo fenômeno físico. Então, uma coisa é a abstração matemática e outra coisa é o fenômeno físico. Tá? Por exemplo, o tempo não pode ser aqui é hora, né? Tá? Não pode ser, por exemplo, 1 milhão. Será que tem um trem que anda 1 milhão de horas seguidas? Tá? Então, e também fisicamente, né, o espaço que está aqui está limitado, né, ao percurso, o trajeto do trem. Tá? 1 milhão 20 vezes 20 dá 20 milhões. Quer dizer, não existe 20 milhões de quilômetros de ferrovias, digamos assim. Né? Então, uma coisa é você ter uma equação, outra coisa é você ter uma realidade. Tá? São duas coisas distintas, né, que estamos tentando abstrair através de uma equação. Então, para ser completa essa função, teria que ter um domínio também, né, explicando qual seria a faixa válida para o domínio do tempo e quais são as restrições para o domínio do espaço, que está aqui também no Y. Tudo bem? Então, é uma abstração. Estamos trabalhando a parte da matemática, função matemática e a correspondente realidade física. Em termos de gráfico, né, seria uma coisa desse tipo aqui, onde você tem o eixo do x representando o tempo e o eixo do y representando o espaço. Tá? Essa ordem é importante, tá? Então o x está sempre aqui na horizontal e na vertical nós temos o espaço, tá? O y. Tá? O que significa essas duas coisas também? Significa que o x é chamado de variável independente, é o que varia independentemente sem depender de ninguém, tá? E o y é uma variável dependente. Então, a relação é assim, sai do x, que é independente, né? Vai até a função e tem aqui no y uma correspondência dessa função. Ok? Dúvida por enquanto? Nenhuma, né? É uma revisão, né, do segundo grau. Tá? Então, essa é uma definição de função muito importante, é a relação da função, equação de função, com a parte gráfica. Tá? Como é que existe uma relação entre esses dois elementos. Melhorou. Então, nós temos o eixo do x aqui, nós temos o eixo do y, tá? E uma curvinha qualquer aqui, que é a função do x e do y. Esse ponto aqui. X0 e y0.
Tudo bem? Apareceu? Ok. Então, essa é uma função clássica, né? Eu desenhei um clássico de uma função onde nós temos uma correspondência única entre o x e o y, tá? Através de um gráfico. E os limites, né? E o gráfico mostra o limite do domínio. Tá? O domínio está aqui. Mostra a faixa de variação de uma função. Então, eu posso ter vários traços aqui, outros gráficos para frente, tá? E com outros domínios. Tem um sistema de equações que podem representar a função. Tá? Bom, tem outras possibilidades também, né? Então, isso aqui também é uma função onde você tem domínios diferentes. Desculpe a qualidade do traço, gente. Isso não é uma coisa muito simples de desenhar um quadro desses. Tá? Então, eu tenho dois domínios diferentes, tá? Mas isso aqui continua sendo uma função. Ela não é definida nesse intervalo que está aqui, né? Nesse intervalo de x. Okay? Então, é definida nesses outros intervalos, mas nesse intervalo em particular não é definido. Tá bom? Quais outras possibilidades? Né? Então, você tem, por exemplo, vamos dizer aqui embaixo, uma função desse tipo aqui, uma parábola, tá? X e Y, tá? Onde, para esse Y aqui, nós temos 2x. x1, x2, para esse y que está aqui, y0, por exemplo. O desenho está um pouco feio, né? Mas acho que está dando para ter uma ideia, né? Então, essa é uma possibilidade. Você pode ter vários x para esse y. Não tem problema nenhum, isso aqui é a variável independente, né? Então, desde que para cada x eu tenha um y aqui. Então, para cada um desses x, vai ter um único y. Quando a gente chama de determinar a raiz de uma equação, tá? Graficamente, isso significa o seguinte, tá? Isso significa que eu tenho aqui meu eixo de x, meu eixo de y. Para o x igual a zero, essa reta aqui no zero, eu posso fazer uma coisa desse tipo aqui, uma função qualquer, tá? E esses pontos são as raízes da equação ou da função, tá? Onde eu determino onde, né, essa função corta o eixo do zero, né, do y aqui. Isso aqui é minha raiz. Então, temos duas raízes no caso, é o x1 e o x2 no caso de uma parábola. Tá bom? Bom, e temos outros casos também, né? Por exemplo, vamos lá, borracha, novamente. Esse quadro dele. Bom, não ficou muito bonito, mas tá bom. Novamente uma parábola. Tá? E aqui nós temos um x, né, para 2y. Y. Desculpa, coloquei errado aqui. E aí, que função é essa, pessoal? Dúvidas? Vamos lá, gente. Ah, muito bem, não existe, né? De fato, isso não é função.
apesar de ser representável, né? Não, nossa, a letra é horrível. Apesar de ser representável graficamente, ela não é função. Por que não é função? Não é função porque, tá, tem dois y para um x. Lembra que a gente falou no começo? Tá? A exigência para ser uma função é que haja uma relação única entre o x e y. Nesse caso, você tem uma relação de x para vários y, né? Dois y no caso. Então, isso não é função, apesar disso aqui ser uma parábola, apesar disso poder ser representado graficamente, ela não é função. Tá bom? Isso implica no seguinte, né? Isso implica que esse caso, por exemplo, tá? Esse caso, por exemplo, também não é uma função. Tá? Por que não é uma função? Porque para esse x aqui, né, nós vamos ter dois y diferentes. Tá? E assim por diante. Tá? Isso aqui também não é função. Você tem um gráfico bonitinho aqui, de repente tem uma reta vertical aqui, continuando aqui. Por quê? Tem todo um trecho que está aqui, tem um único x, equivalente a vários y, né? Essa faixa inteira de y aqui. Tá bom? Isso não é uma função. Tá? Então, nesse caso, normalmente você pode representar como sendo uma outra forma de você representar isso aqui, ou afirmar que isso aqui, mantendo isso aqui uma função, é que esse x aqui, né, esse valor aqui, ele não existe, indefinido, ele termina um pouco antes aqui e continua um pouco depois aqui. Tá? Mas para esse valor em particular, ele não existe. Tá bom? Então, são duas, acaba sendo uma equação onde você tem duas representações, duas equações diferentes para, desculpe, dois valores diferentes, duas equações diferentes para dois domínios diferentes de x. Bom? Então, esse é a relação gráfica entre a função e a equação, né, a função e o gráfico. Tá? Representação gráfica da função. Então, deixa eu voltar para a tela. Tudo bem? Voltou a tela? Toda transição é um estresse, né? Você corre o risco de travar o sistema. Tá. Então, tá. Bom, continuando a nossa aula, essa definição de função é a relação entre gráfico e a equação. Tá bom? Nós vimos no quadro branco. Aqui é um exercício objetivo, bom, é relativamente simples, né? Mas o objetivo é explicar melhor essa relação gráfico e função. Aqui são pontos, tá? Dívida pública dos Estados Unidos para alguns anos, né? Tá aqui. Os anos estão aqui, são pontos. Tá? E esses pontos foram ligados aqui, interligados com uma reta, tá? Formando esse gráfico aqui. Bom, a pergunta é, vale a pena botar essas retas? Qual a função desse gráfico? Não dá para deixar só os pontos? Sim, alguns gráficos deixam os pontos. Mas nesse caso, achamos interessante você interligá-los. Qual a vantagem de interligar esses pontos aqui? Tá? E permite, por exemplo, que você possa especular ou estimar, na verdade, né? Qual seria o valor, por exemplo, né, no meio do ano entre 84 e 85. Através dessa ligação de uma reta,
eu posso estimar mais ou menos qual teria sido o valor, apesar de não ter sido medido, qual teria sido o valor da dívida nesse intervalo, nesse meio do ano, entre 84 e 85. Bom, então, essa é uma das possibilidades, a gente vai ver outras possibilidades de se trabalhar com gráfico. Exercício aqui para estabelecer quais são os domínios, né? Quais são as variáveis envolvidas aqui. É o ano e a dívida, né? Essas duas variáveis, portanto, um gráfico bidimensional, por duas dimensões. A variável dependente é a dívida, né? E a variável independente é o ano. Tá? O domínio da função é esse domínio que está aqui, dos anos que foram realizadas as pesquisas, o levantamento dos dados, e o conjunto de imagem é o que está aqui, do lado de cá, no eixo do Y. Tá? O resto a variação é fácil, né? A variação da dívida é entre 85 e 87, e se a dívida permaneceu constante em algum período, né? Isso dá para perceber olhando o gráfico. Né? Nunca teve um período de dívida constante, ela sempre foi progressivamente crescente, e cresce até hoje, né? Representação da função é a parte, né, que nos interessa na aula de hoje. Uma função pode ser representada das seguintes formas, né, que já vimos. Verbalmente, quer dizer, textualmente a gente escreve, numericamente, na forma de tabela de valores, né, visualmente, através de gráficos, e algebricamente, quer dizer, na forma de equação, né, uma fórmula para representar esta função. Tá? Então, existe uma relação entre todos eles, tem que representar o mesmo fenômeno, tá? E diversas formas de representação significa que eu tenho diversas formas de trabalhar e concluir, né, essas representações. Tá? Por que a gente tem várias representações? A gente tem várias representações porque temos vários objetivos em relação a esses fenômenos, né? Então, permite várias possibilidades, cada um tem um potencial de trabalhar um problema específico. Então, visualmente, a parte do gráfico tem as suas vantagens que a gente vai ver, né, nesses exemplos que estão assim à frente, tá? Então, dado o modelo matemático de um sistema, encontramos, né, a necessidade de visualizar esse comportamento, tá? Justamente para saber estimar algumas coisas. Vamos lá, então. O primeiro exemplo de representação é esse caso aqui. Taxa de crescimento na faixa socioeconômica da população num período de anos não abordado na pesquisa, né? Então, foi feita uma pesquisa, nós temos os dados de 2000 até 2009, tá? Esses pontos em azuis são os resultados da pesquisa, tá bom? E aí tentamos criar uma equação que tenta representar a melhor forma possível esses dados reais. Tá? Então, primeira grande questão, né? Mas quão próximo esse gráfico tem que ser desses pontos aqui? Tá? No caso, pela característica dessa curva aqui, deve ser uma equação do segundo grau ou uma equação do terceiro grau. Tá? É possível ter, ou então trechos de uma equação um pouco mais complexa. Tá? Eu posso colocar uma equação onde eu coloco elementos harmônicos, por exemplo, seno, cosseno, ou então uma função polinomial de ordem 4, 5, 6, eu posso expandir, de forma a tentar ter uma curva desse tipo, uma curva oscilatória, por exemplo, tentando pegar todos os pontos, né, encostar nesses pontos aqui. Tá? Eu tenho funções algébricas, né, funções em bibliotecas no Python, por exemplo, que conseguem identificar essas equações, conseguem calcular essas equações. Tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero uma equação mais simples, né, que não precise ter o erro zero, que nem aqui. Aqui nós temos um erro, né? Tem várias formas de calcular o erro. Uma forma de calcular o erro é pela distância do eixo x e y,
Outra coisa é a distância vetorial. Quer dizer, ele pega o ângulo de 90 graus aqui e vê qual distância está aqui. São vários métodos para se tentar achar a equação ideal para tentar minimizar esses erros. Os mais famosos é o mínimos quadrados. Tá? E aqui, né, aparentemente, esse ponto, por exemplo, está muito fora, está bem distante da reta que foi determinada. A reta, desculpe, a curva que foi determinada. Né? Mas qual a vantagem de você ter uma curva desse tipo aqui? Afinal de contas, não é uma curva muito afastada demais da realidade? A gente não pode esquecer que o próprio ponto que está buscando a realidade, ele contém erros. Tá? Por quê? Aquela pesquisa que foi feita foi de uma faixa socioeconômica da população, ou seja, provavelmente esses dados foram obtidos a partir da amostragem. Quer dizer, você não mediu todos, afinal, aliás, até para determinar se você enquadra ou não numa determinada faixa econômica, socioeconômica, é difícil. Tá? Então, o que se faz? Na verdade, você faz uma estimativa, você faz uma amostragem, 1%, 0,1% da população, né, alvo, e realiza a pesquisa. Então, a própria pesquisa pode ter erros, a amostragem pode ter erros, assim por diante. Você tem vários conjuntos de erros, que é a área da estatística que trabalha com isso, né, para estimar qual o intervalo de confiança, qual o intervalo dos erros dessa pesquisa. Então, se você considerar a faixa de erros que está aqui, esse aqui é o ponto médio, na verdade, né? Bom, tá? Então, qual seria a curva certa? Então, de repente, o objetivo não é tentar achar uma curva exata em cima desses pontos, e sim tentar achar uma curva, tá, que tenta representar da melhor forma possível, considerando, inclusive, os erros das próprias medições. Tá? Normalmente, à medida que a tecnologia, né, evolui, eventualmente a amostragem evolui, você tem que ter curvas que tenham o mínimo de erros na parte final, né, nesses anos aqui, que tem a qualidade eventual da uma pesquisa de melhor qualidade. Tá bom? Então, todos esses elementos devem ser considerados ao você tentar estimar uma curva, né, ou uma equação que represente esses pontos. Bom, dado esse trabalho todo, né, o que nós queremos, tá, a partir desse gráfico aqui? Então, uma das possibilidades é justamente poder ver, olha, quão distante esse ponto está. Tá? Porque, de repente, essa curva aqui, ele é mais fiel ou mais próximo à verdade do que a própria pesquisa realizada em campo. Mas como isso é possível? Né? Lembrando de que isso aqui, cada ponto tem um erro associado à própria pesquisa, associado à própria amostragem, e que esse ponto aqui, isoladamente, ele representa o dado daquele ano. Mas essa curva, na verdade, é uma curva que tentou aproximar da melhor forma possível a todos os anos. Tá? Ou seja, essa curva tem uma precisão maior, eventualmente, porque ele considera todos os anos, enquanto que esse ano em particular, ele está isolado sozinho. Tá? Então, se você tem bastantes anos ou bastante dados aqui para montar a curva, ele certamente vai incorporar mais pontos, ou seja, vai ter mais precisão do que um ano isoladamente. Tá? Então, a curva acaba tendo uma fidelidade maior à realidade do que o próprio ponto. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu consigo ter, né, uma interpolação, eu consigo estimar mais ou menos, né, assumindo que essa curva é mais fiel do que o ponto em si, eu consigo estimar mais ou menos qual teria sido o valor, né, entre um ano e outro, no ano que eventualmente eu não tenha feito a pesquisa. Tá? O terceiro aspecto, tá, é que eu consigo fazer uma estimativa futura. Tá? Então, da mesma forma que eu faço um censo a cada 10 anos, por exemplo, eu fico num buraco, né, sem saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Em vez de esperar os próximos 10 anos, eu consigo fazer uma projeção dessa curva, né, usando
esses anos à frente como sendo variável independente e fazer um trabalho, eventualmente, de política, tentando saber, ou estimando-se, né, qual é a projeção prevista para os anos à frente. Tá bom? Então, eu consigo fazer várias coisas, né? Então, primeiro aspecto, eu consigo ter uma representação melhor da realidade, porque se tem uma curva que representa muitos anos. Considero os erros, né, de vários anos. Segundo, eu consigo fazer uma estimativa em qualquer valor intermediário, inclusive saber o que pode ter causado, né, essa dispersão maior, essa distância maior desse ano, dessa pesquisa, em relação ao valor mais fiel, digamos assim, né, dado pela curva. Tá? Então, eu consigo fazer interpolações, eu consigo determinar medidas intermediárias aqui, né, desse mesmo parâmetro. E o terceiro, eu consigo fazer uma estimativa futura. Então, tem três vantagens significativas que eu consigo obter a partir da elaboração de uma curva, né, através de um gráfico. Bom, então, o motivo pelo qual nós trabalhamos com gráfico. O segundo exemplo é uma tabela de dados de população de bactérias em milhares. Tá? Nós temos as gerações e temos uma tabela de crescimento da população dessas bactérias. Então, a pergunta seria, qual seria a equação que descreve esse crescimento populacional? Tá? Esboçando o gráfico. Aqui, nós fizemos uma discussão, no exercício anterior, né, no exemplo anterior, nós fizemos uma discussão de como levantar uma curva, estimar uma curva a partir dos dados reais. Né? Aqui nós vamos trabalhar de uma forma diferente com as bactérias. Vamos tentar levantar uma equação e, a partir da equação, levantar a curva. Tá? É um processo diferente de se obter a curva. Numericamente, como temos os dados numéricos, a gente pode tentar fazer uma projeção a partir de a gente conhece o fenômeno biológico, né? Então a gente pode fazer esse tipo de estudo, ou esse tipo de estimativa, né? Calculando, por exemplo, qual foi o fator de crescimento de uma geração para outra. Então, calcula a razão de 0 para 1 e de 1 para 2, por exemplo. Né? E aí nós temos essa projeção, temos um fator, uma razão, tá? 1,3, que costuma ser uma razão constante, que viu aqui, usando o P0 como a população zero como sendo uma referência, uma base, nós temos como calcular a razão de uma população para outra, uma geração para outra. E aí chegamos, né, substituindo o P0 aqui, chegamos a uma equação. Tá? Nesse caso é uma equação exponencial, uma função exponencial, porque o parâmetro independente, o x, tá? Ele está no expoente de uma potência, né? Uma operação de potência. Tá? Com isso, nós temos essa equação, P de x, onde x é geração, é equivalente a esse valor numérico aqui. Tá? Então, chegamos numa equação a partir de análise numérica. A base representa o fator de crescimento. Tá? Então, com a razão aqui, né, a R, que é a taxa de crescimento, tá? Nesse caso é 30%, 0,3. Por quê? Né? Aqui é o valor acima de 1. Né? O 1 seria uma razão neutra. Tá? Então, independente da geração, seria sempre 140, né? Se isso aqui for 1. Tá? Então, a taxa de crescimento é tudo aquilo que está acima de 1. Nesse caso, 30%. A equação representa, o gráfico que representa aquela equação é dado aqui. Né? Nós temos a população que cresce a cada X, quer dizer, cada geração. Tá? É uma equação exponencial. Tudo bem? Na parte prática de hoje, né, na segunda parte da nossa aula, tá, envolve esses cadernos. Eu vou fazer esse primeiro caderno, que é o principal, com vocês. Foi desenvolvido pelo professor Edson Pimentel. Tá? E tem outros que são extras. Tá? Estão trabalhando em outras funções, tá? E outros gráficos. Mas isso vai ficar para vocês fazerem em casa. Tá bom?
esse extra que é interessante, porque faz uma ligação entre funções, que são as aulas de hoje, da terceira semana, com as aulas de banco de dados, que são as aulas da segunda semana. Bom? E aqui são as funções da biblioteca que a gente vai trabalhar. A gente trabalhou com o Pandas na segunda semana, aqui a gente vai trabalhar com a outra biblioteca, tá? A NumPy, né, significa número do Python, a biblioteca NumPy. Tá? Ele é uma biblioteca interessante que trabalha com cálculo de matrizes, essencialmente é uma biblioteca de equações, como fosse o Math, né, da outra biblioteca do Python, mas ele não é só equações, ele trabalha com matrizes, né? Ele consegue manipular matrizes enormes, né? Multidimensionais, não só vetor matrizes em duas dimensões, mas também com estruturas n-dimensionais, estruturas de números n-dimensionais, muito aplicada em simulações. Então, é uma biblioteca que não tem só as funções, ele contém também o processamento em matrizes. Tá? E aí, associado à biblioteca numérica, nós temos o PyLab, que é uma função, tem muitas funções, inclusive bibliotecas de gráficas, né, que consegue relacionar a parte matemática das funções com a parte física, né, física do fenômeno. Tá? Então, veja, isso não tem nada a ver com a linguagem de programação que é o Python. Então, o Python é a base da linguagem de programação e você usa essas bibliotecas para ter aplicações, primeiro, numéricas, né, cálculos de matrizes, cálculos matemáticos, e uma outra biblioteca que faz ou manipula principalmente funções associadas a fenômenos físicos, tá? Que é o PyLab. E tem uma terceira biblioteca que está descrita aqui, que é o Matplotlib, né? É uma biblioteca que tem funções gráficas de representação desses valores numéricos na forma gráfica. Tá? São coisas diferentes, são funções diferentes. Tá? Uma coisa é fazer conta, outra coisa é pegar esses números do resultado e apresentá-los na forma gráfica. Então, são funções diferentes. Tá? Então, a ideia é trabalhar com essas bibliotecas aqui. Tem outras também, a gente vai ver nos exemplos, tá? Mas esses são os principais. E aqui estão, né, são os principais exemplos trabalhando com esses gráficos. Bom, então, vamos ver, tem um link, né, explícito para acessar essas bibliotecas. Não consigo fazer como possível, não. Então, vou ter que entrar no outro. E aqui já expliquei, tá? Então, a gente vai ver hoje isso no Colab, né? No ambiente Colab. A gente vai ver essas funções. Deixa eu explicar uma tela mais, porque eu não preciso voltar para cá. Aqui é a última transparência. Última transparência, onde a gente vai ver também, né, no final da aula, os exercícios no Moodle. Tá? Então, o que tem no Moodle? No Moodle nós temos a parte prática, tem 5 exercíciozinhos aqui, que a gente pretende fazer em aula. Tá? É basicamente cálculo, né, de equações. Esse último é com input. Tá? A explicação do comando input está nesse vídeo aqui da aula passada. A gente vai ver todos esses elementos que estão aqui, que vão habilitar vocês a trabalhar com a lista 3. Tá? A lista 3 é um pouquinho mais pesada do que as outras listas anteriores, a gente vai aumentando a dificuldade gradativamente, mas fazendo esses exercícios deverá ser suficiente para vocês conseguirem fazer a lista 3. A lista 3 vocês deverão receber hoje, entre hoje à tarde e hoje à noite, tá bom? E ser habilitada para envio a partir da quarta-feira. A gente vai trabalhar, então, esses itens aqui na aula de hoje ainda, tá? As bibliotecas.
Acho bom explicar um pouquinho mais essa biblioteca, tá? E, inclusive, explicar um pouco os comandos. Vamos lá. Então, Python é uma linguagem de programação, tá? Então, é uma linguagem, você descreve os comandos típicos de um programa, tá? Que manipula essencialmente variáveis e os comandos tipo if, né? Case, entre outros comandos, loops, né? Entre outros comandos típicos de uma linguagem de programação. Então, uma coisa é linguagem de programação, e aí, em cima dessa linguagem de programação, que consegue manipular coisas e gerar funções, eu consigo agrupar esses programas todos para realizar uma determinada função. Tá? Então, ao agrupar essas funções, eu consigo criar uma coisa chamada bibliotecas. Tá? Então, o NumPy é uma biblioteca, tá? Ele faz cálculos e matrizes multidimensionais. É uma biblioteca onde eu tenho várias funções matemáticas, né, em cima de valores, não só um único valor, mas uma matriz de valores, né, colocados à disposição. Então, se eu quiser saber como usar o NumPy, eu tenho que olhar toda a documentação e toda a biblioteca de help, de ajudas do NumPy, né? Que não tem muito a ver necessariamente com o Python. Tá? Então, Python é uma camada de programação em cima desse Python que a gente tem as bibliotecas. E cada biblioteca tem suas características e o seu modo de usar. A gente viu isso com Pandas, né? Pandas tem vários comandos que são do Pandas, não são do Python. Ok? Então, essa é a primeira distinção que a gente precisa entender. Né? O que é uma linguagem, né, e seus comandos, e o que é uma biblioteca que tem o seu próprio conjunto de comandos e a própria forma de usar essas funções. São diferentes do Python. Cada um faz uma biblioteca e vocês podem desenvolver uma biblioteca, por exemplo, e transformar essa um arquivo de comandos do Python e transformar naquilo, né, disponibilizar ao público e dizendo, olha, como é que eu uso esses comandos? Esses são os nomes dos comandos dessas funções e também esses são os parâmetros. Como é que esses parâmetros, né, que está entre parênteses, né, como é que esses parâmetros funcionam? Quais são os valores que eu tenho que colocar dentro desses parâmetros? Então, tudo isso é uma documentação de ajuda aos usuários daquela biblioteca. Tudo bem? Então, tem umas coisas. Então, temos uma coisa chamada biblioteca, né, e temos uma coisa chamada programação, tá, que é a base, né, do Python. O próprio Python também precisa ter uma camada, né, de software para poder ser utilizado. Tá? Essa é a camada criada pelo Colab. Né? Existem outros programas como Anaconda que criam um ambiente de execução do Python. Nós temos uma linguagem, tem um comando do Python. Como é que eu executo esse comando? Então, precisa ter um outro programa que executa, interpreta esses comandos e executa esses programas. Tá? Então, o Colab é um desses ambientes. Tá? Então, o Colab trabalha com uma coisa chamada caderno, que é a área de trabalho. Nesse caderno eu consigo escrever textos, eu consigo inserir gráficos, eu consigo fazer um monte de coisas e também consigo inserir os comandos, né, do Python. Tá, tá, o caderno põe tudo no mesmo nível, mistura tudo, permite trabalhar com esses vários aspectos de documentação, de exemplo, e ao mesmo tempo com o próprio programa Python. Então, é uma camada de suporte ao Python, tá, que inclui não só o Python, como também inclui textos, tá? Textos que conseguem apoiar explicar o uso do Python. Tá? Então, o Colab, então, é uma área, né, de trabalho para poder usar os comandos do Python. Aí, nesse caderno, eu consigo, nesses comandos, nesse ambiente de trabalho do Python, eu consigo importar, então, a biblioteca, que são comandos escritos em Python, que foram armazenados num arquivo, eu consigo trazer para dentro da memória, né, dentro da área de trabalho, dentro do caderno de trabalho, onde vai ser executado o Python. Então, eu consigo executar os comandos do Python que estão na biblioteca, tá bom? Então, para poder fazer isso, o Python tem um comando chamado import, né, que está aqui. Tá? O import
significa que eu vou trazer, né, para a área de trabalho do caderno uma biblioteca, né, chamada NumPy, tá? E mudar o nome dele, tá? Eu vou mudar para um nome local. Vou fazer uma cópia local do NumPy, né, e chamar, por exemplo, de NP. Eu posso chamar com qualquer nome, tá? É você que escolhe, tá? Mas normalmente tem uma abreviação, que é o NP, né? Tá? Para identificar essa cópia, tá bom? Vocês estão tendo problema ou não? Ah, com a informação de que a apresentação não está presente, é isso? Estão conseguindo ter áudio? Ok. E a apresentação? Está tudo ok, né? Tá. Não é, então, não é um problema do professor, tá? É um problema individual. Esse é um dos problemas. A gente não sabe quem está dando o problema. Da outra vez, no começo, foi o problema meu, né? E aí travou o meu computador. E aí todo mundo ficou travado. Bom, então continuando, né? Ah, então, essa importação da biblioteca de cálculos numéricos para matrizes, que é o NP, NumPy, eu chamei de NP. Agora estou importando também a parte de gráficos, usando esse comando aqui, importando o PyLab, né, como PL, por exemplo, né, uma abreviatura, um nome que eu dei localmente. PyLab é o nome público e eu tiro uma cópia local aqui. Uma outra forma de carregar isso aqui é usando esse comando que está aqui, né? Que, por exemplo, o Matplotlib, né, library é uma biblioteca muito grande, então, em vez de carregar ela inteira, eu digo, em vez de fazer a importação direta, eu digo, realmente, eu identifico que ele está online, quer dizer, está na internet, tá? E aí, a partir desse, eu importo uma parte dele usando o comando from. Tá? Não pego toda a biblioteca, mas pego a biblioteca que me interessa, a parte do matplotlib que me interessa. Então, o matplotlib.pyplot, tá? Que nem o PyLab, né? Ele trabalha com a parte a parte de gráfica, tá? E importo especificamente, né, desse conjunto todo, uma parte dele, né, importo especificamente uma coisa chamada plot e uma coisa chamada grid. Tá? São dois conjuntos diferentes que eu dou um nome a partir desse cara aqui. Então, esses dois comandos significam o seguinte, que eu fui até a internet, que está lá disponível, tá? Eu não trago tudo, identifico apenas que está lá, o local, e aí, desse local aqui, eu trago, né, uma biblioteca local, eu trago uma coisa chamada plot e grid, o nome local para esses dessas dois grupos de funções. Uma cuida da transformar números em gráficos e outro cuida de grid é uma grade, né? De desenhar uma grade no meu plot, né? No meu gráfico. Tá? Você vai ver alguns exemplos. Tá? Aqui, mesma coisa, né? Aqui eu fiz um import do NumPy, como NP, mas aí eu trouxe a biblioteca inteira. E aqui eu quis caracterizar uma função que eu uso bastante, por exemplo, uma parte, então, polinomial, das equações polinomiais do NumPy, tá? Eu importo com essas funções como sendo P maiúsculo, tá bom? Aliás, precisa lembrar que o maiúsculo e minúsculo faz diferença, aliás, não só aqui, mas em qualquer linguagem, tá? Tudo bem, a gente vai ver, essa aqui é só para poder discutir, né? São a parte mais importante das bibliotecas que a gente vai ver, então, nesse exercício, nesse exemplo que a gente vai seguir, tá? Com o professor Edson Pimentel, tá bom? Então, como é que eu faço para acessar isso aqui? Isso aqui é parte da aula, viu, gente? Isso aqui é importante que vocês sigam depois sozinhos, né, em casa, esses exemplos todos. A gente vai fazer um exemplo aqui em aula, mas a ideia é que vocês desenvolvam também
em casa, tá? Não vai dar tempo de ver esses extras, tá? Mas pelo menos a parte principal aqui a gente vai ver hoje, tá? Então, esse link que vocês copiam, tá? Eu já trouxe para cá. E aqui eu vou transferir a imagem para lá, tá? Tá. Só que eu preciso tirar essa imagem. Então, estou parando a apresentação. Todo chaveamento é um estresse, né? Vamos ver se isso aqui sai direitinho. Espero que tenha aparecido a apresentação. Mas deixa eu ler os comentários. Se eu posso importar várias coisas, né, ao mesmo tempo. Sim, você pode fazer vários importes, inclusive esse exercício com o professor Zampiroli, você está trabalhando com banco de dados e funções ao mesmo tempo. Tá? A gente vai ver, não vai dar tempo de ver, mas a gente pode explicar. E aí você vai ver no programa dele que você está importando tanto pandas como também está importando as funções do NumPy, né? Tá? Da biblioteca numérica do NumPy, para você poder trabalhar os dois juntos. Então, você pode fazer várias importações até o limite da memória. Tá? É por isso que em determinados cadernos aparece o indicador de tamanho de memória que você está utilizando, tá? Para não estourar o limite. Não é só os dados, né, que podem estourar a memória, né? O próprio programa também pode estourar a memória, ocupando muito espaço. Por isso que tem aqueles recursos, por exemplo, de você importar apenas parte, né, da biblioteca. Tá? Eu identifico a biblioteca, né, dizendo que aquilo está na internet, e eu trago, né, não a biblioteca inteira, mas parte dela apenas. Bom? Com o comando from. Vamos lá. Então, aqui, não sei se vocês estão enxergando, esse link que está aqui em cima foi o link que está lá, né? Aliás, é um pouco diferente. Eu vou tirar esse, deixar só o sharing. Vou montar um novo. Tá aqui. Tudo bem? Se vocês quiserem fazer também, não tem problema, localmente. Só tomar cuidado com não correr o risco de travar. Não travou nada, não, né? Vocês estão enxergando? Aqui, gente, eu não consigo ver o texto de vocês ao mesmo tempo, tá? Então, por favor, se quiser interromper, esteja à vontade, mas usem o áudio para me interromper, tá bom? Vamos lá. Então, aqui é a biblioteca que está disponível, né, do Colab, o ambiente que a gente está usando, e o caderno que foi desenvolvido aqui do professor Pimentel, né? Edson Pimentel, é isso aqui. O nome dele é Gráficos e Matemática 01. Tá? Esse é o caderno. Aqui, é o exemplo que eu mostrei, que é o indicador de uso da RAM, memória RAM e uso da área de disco, tá bom? Bom, tá aqui, é um texto inicial que repete um pouco a discussão de funções que nós fizemos. Tá? Aqui é uma equação periódica, né, usando seno e cossenos, as harmônicas. Temos aqui o gráfico, né, de uma função. Tá? Então, como é que a gente faz esse gráfico? A gente vai ver, então, esses exercícios todos aqui. Tá? Então, esse caderno tem uma grande vantagem do caderno, né, no ambiente Colab. Tá? Veja, isso é uma característica do Colab, viu? Tem ambientes que é só de programação. Então, não consigo misturar texto, por exemplo, textos, equações. Isso aqui é imagem, tá? Não foi calculado, não. Imagens, tá? E com a própria área de programa, né? Então, essa área de programa, vamos descrever, então, cada linha desse programa, tá? Então, essa área do programa eu consigo executar o programa clicando aqui dentro, tá? Vamos lá.
O comentário aqui está com sustenido, que é o jogo da velha, né, que você chama, tá? Importando a biblioteca NumPy, então estou importando NumPy, chamando ele de NP, eu posso, aparece aqui também um pop-up, né, do help. Tem uma outra biblioteca que eu estou importando, que é o PyLab, eu chamei de PL. Estou gerando uma série de números de -1 a 6, usando o NumPy. Né? O que essa função? Tá? Então, o nome chama arange, tá? Significa o seguinte, deixa eu colocar o separador, tá? Então, E de array range, né? Quer dizer, não é matriz nesse caso, mas a ideia é criar números para o x, tá? Em intervalos de -1 a 6. Tá? Não tem outro parâmetro aqui dentro, eu posso estabelecer outros parâmetros, mas no caso, estou dizendo qual é o intervalo, né, que eu quero para o x, né, e só intervalo, né? Não estou colocando mais nenhum outro parâmetro. Qual é? Para que serve isso? É o seguinte, eu não quero traçar um gráfico com um único ponto. Então, se eu colocar, por exemplo, x igual a 6, e mandar desenhar o gráfico, só vai aparecer um ponto. Tá? O que eu quero, na verdade, é ter vários pontos. Como eu quero vários pontos, eu tenho que criar esses pontos. Então, eu tenho que criar valores diferentes de x. Então, essa função do NumPy permite que gere os pontos, né, nesse intervalo aqui. O range significa intervalo, né? Então, nesse range de -1 a 6, vai me criar vários pontos de x aqui no meio. Okay? Então, x, na verdade, é um vetor com vários. Então, essa é a vantagem inclusive, uma característica do Python, né? O x, ou qualquer variável, pode significar qualquer coisa. Pode ser um único valor, pode ser vários valores, pode ser, como a gente viu no Pandas, né? Pode ser o nome de uma variável inteira e pode ser o nome de uma função também. Tá? Pode ser, no caso do Pandas, uma variável pode chamar um banco de dados inteiro, uma tabela inteira, né? Tá? Então, esse é o caso do x, é um vetor que tem vários valores dentro dele. Tá? E aí, eu calculo o y. A relação entre x e y é dada por essa equação aqui. Tá? Então, dizendo que y é igual a 7 menos 3 vezes x. Tá? E como é que eu construo o gráfico? Aí eu uso uma outra biblioteca que não é mais o NumPy. O NumPy só faz contas, tá? É uma biblioteca de funções. E aí, para representar os números, né, eu uso as funções do PyLab. Tá? PyLab, no caso, local, né, o nome que demos foi o PL, está usando a função plot, que é plotar, significa desenhar, né, do PyLab. Tá? Então, pl.plot, e aqui as duas variáveis que eu quero que desenhem no meu gráfico. Então, primeiro, sempre o x, não esqueça da variável independente está aqui, porque pode ter outro nome, né? E a variável y está aqui. E aí, eu mando, aqui ele fez o desenho, mas o desenho está na memória só, tá? E aí, uso o comando plot, é o pl.show, que faz com que imprima, né, apareça graficamente o desenho, né, daquilo que eu mandei fazer com plot. Bom, então é isso. Então a faixa que está aqui, então eu consigo fazer esse desenho. Como é que eu mudo isso aqui? Bom, aqui é a execução, né? Então, esse aqui é o ambiente local do caderno, do notebook. Eu consigo escrever programas. Aqui é um desenho pronto, imagino, né? Ele colocou aqui, mas eu posso mudar. Mas eu consigo executar o Python clicando nesse botão que está aqui, tá bom? Executar a célula. Aí eu mando executar. Esse não é de autoria do Google, tá bom, porque é externo ao ambiente do Colab, que é do Google, né? Executar assim mesmo. Tá. Então, ele executou.
gerou o mesmo gráfico. Bom, vamos mudar o parâmetro, porque aí não é a pessoa que não fez nada, né? Então, vamos mudar aqui a faixa e variação do x, por exemplo. Vou colocar 10. Vamos ver o que acontece. Bom, mudou, né? Automaticamente mudou os valores aqui embaixo. Não sei se vocês viram, né? Vou colocar menos 10 a 10. Tá? Então, aqui embaixo vai variar de 10 a menos 10. Tá? Está cruzando o eixo do x aqui, do zero aqui. Então, de menos 10 a 10. Pronto. Tá? Então, mudou o eixo aqui, né? Ele varia de menos 10 até 10 positivos aqui. Tá bom? Veja que ele calculou automaticamente, ele fez um alto ajuste aqui, né? Os valores tanto do x como do y. Tá? A gente tem como controlar isso, né, no comando plot. Tá? A gente vai ver alguns detalhes, não tudo, né, em cima desse comando. Dúvidas por enquanto? Não. Deixa eu dar uma olhada. Nenhuma dúvida? Ok, então podemos ir para frente, né? Eu acho que não está difícil, né? Mas é importante vocês fazerem sozinhos, né? E principalmente trabalharem também com os outros dois exemplos extras, né? Foram colocados e disponibilizados no PowerPoint. Bom, tá. Vamos lá. Podemos mudar a cor do gráfico, a espessura da linha e assim por diante, né? Espessura, cor, esse exemplo que está aqui embaixo. A espessura, cor, estilo da linha tracejada, né? Então, como é que eu mudo isso aqui? Tá? Isso aqui tem uma opção, está em verde, né? São os tipos, opções do Line Star, quer dizer, o tipo de estilo de linha, estão descritas aqui. Pode ser sólido, que é o default, né? Dashed, que é tracejado, dash dot é ponto e vírgula, desculpe, ponto e vírgula, traço e ponto, e o dot que é ponto só, né? E assim tem outros parâmetros aqui. Mas como é que eu consigo ter essas informações? Veja, isso aqui não é um detalhe do Python, tá? São opções de uma biblioteca, né? Biblioteca que foi importada aqui, né? Então são detalhes do uso do comando do PyLab. Então, temos que buscar na internet a documentação dessa biblioteca PyLab e, mais especificamente, dentro do PyLab, né, a opção, né, a função plot, tá? PyLab plot, para ter todas essas opções. Então, analisando essa biblioteca, nós descobrimos que tem essas opções todas aqui. Tá? E está aqui, né? O uso do plot, aparece o help, né? Em cima, várias formas, né? Do uso do plot, tudo em inglês, né? Mas tudo bem, não é problema, né? E aí, o plot foi expandido, né? Além do x e y, que são os dois parâmetros, indicador de parâmetros, nós temos a especificação, né, separadas por vírgula, dizendo qual seria a largura da linha, a cor da linha, tá? E o estilo, né? Tá? Tracejado nesse caso. Tá? E aí, feito o plot, nós vamos apresentar com o show. E é o que está aqui. Eu posso reexecutar isso aqui. Veja, mudou, né? Por que mudou? Mudou porque os dados são diferentes agora, né? Do original que está aqui. A gente tinha alterado aqui, né? Vamos voltar para o começo, que era menos 1 e 6, né? Se não me engano. 6. Executar aqui, né? Veja, dentro do mesmo caderno, ele mantém um contexto. Então, aqui, né? Eu não preciso fazer o import novamente, tá? Porque já foi feito aqui e executado aqui, né? Antes. O import todos, então está na memória, tá? Os valores mudaram, tá vendo? De menos 1 a 5. Aqui está diferente. Então,
eu preciso executar esses caras aqui para ajustar o gráfico de acordo com os dados que estão na memória agora, né? Então, vamos mandar executar. Pronto, executou, né? Vocês viram que é o mesmo gráfico aqui de cima, só que com algumas características diferentes. Tá bom? Dúvidas por enquanto ou não? Gente, pode interromper a qualquer hora, viu? Não precisa ficar dormindo, não. Tá? Se der sono, vamos levantar a voz para dar uma agitada aí. Vamos brincar um pouco? O que dá para fazer? Vamos lá para pôr aqui. Em inglês, vamos ver se tem outras coisas. Green, por exemplo. Executar. Oh, funcionou. Né? Então dá para brincar com algumas coisas. Engraçado que o default não é preto, né? Então é preto, né? Bom, pode ser azul também, que eu default. De fato funciona. Alguma outra cor que vocês queiram? Vou deixar de volta por gente. Vamos ver. Bom, assim por diante, né? Bom, né? Faço visualizar a raiz, tal. Isso aqui eu vou pular, que eu, na aula da turma anterior, eu vi que é meio inútil isso aqui, tá? É muita complexidade para pouco resultado. O que está fazendo aqui? Na verdade, está usando outras características da própria biblioteca do PyLab, tá? Do módulo PyLab, né, que chama de PL. Tem algumas funções chamadas GCA, tá? Tem a função chamada spines, assim por diante. Tá? Então, são funções específicas da parte gráfica do plot. Então, o plot gerou a imagem, está na memória, tá? Essa imagem não foi apresentada ainda, mas aí eu vou trabalhar, né, com a imagem, com o gráfico. Tá? O que está sendo feito aqui, né? Essa biblioteca, essas funções. Tá? Ele pegou as linhas atuais e retirou. Né? Tá vendo aqui? Tá? Ele colocou com nenhuma cor. Né? Então, basicamente, tirou essas linhas aqui, tá? Horizontais e verticais, a direita e a esquerda, tá? E depois, tá? Deslocou, né, essas linhas para a posição y igual a 0 e x igual a 0. Tá? Então, no fundo, redesenhou, mas redesenhou só os eixos, tá? Para depois imprimir o resultado. Tá? O objetivo de redesenhar tirando esses eixos aqui e colocando em cima do zero, tá? X0 aqui, então, no fundo é isso que ele fez, tá? Foi justamente poder, né, mostrar onde essa linha está cruzando, né, o eixo X igual a zero e eixo Y igual a zero. Tá? Então, no fundo, é repetir isso aqui, esse gráfico manteve isso aqui, né, e deslocou o eixo. Tá? Mas é muito detalhe, na verdade. Tá? Uma outra opção para ser feita, né, é escolher a faixa de valores aqui, né, desculpa, aqui em cima, né, a faixa de valores aqui, de tal forma que essa faixa de valores ele cruze o eixo, né, a raiz, né, que aqui está cruzando. Tá bom? Enfim, é uma das possibilidades de gráfico. Um outro truque que foi feito aqui foi alterar me chama de tique, né, que é os passos aqui desse eixo. Tá? Então, aqui está espaçado de 1 em 1, e eu quero mudar esse espaçamento. Tá? Então, definir o número de marcas no XX. É aqui que foi alterado. Tá? Então, foi colocado... Quantos pontos tem aqui? Tem 5 pontos, né? Então, foi mudado para 15 pontos. Tá? Então,
Você tem esses intervalos aqui a cada meio, né? Cada meia unidade. Tá? Então, você define o tics. O número de tics aqui é uma função do PL, tá? E aqui o NP, line space, tá? Que determina essas características do tracinho, desenha esses tracinhozinhos, tá bom? O que mais? Bom, nesse olho, quer dizer, no gráfico, permite que você determine a raiz no olhômetro, né? Você sabe que está entre 2 e 2,5, né? Tá bom? Ele está cruzando o eixo do x igual a zero aqui, nesse ponto. Então, bom, essa é uma forma de você achar graficamente. Uma outra forma é você calcular numericamente, né? Tá? Você calcula o t. Aqui foi calculado por t 2,5, mas a gente sabe que não é o 2,5, né? A gente executa isso aqui e vai dar 0,5 negativo, né? Tá bom. Tá? Veja o print, né? Essa é uma outra forma interessante, né? Uma das aplicações do print, formatação. Tudo está entre aspas, vai ser impresso literalmente. Então, ele imprimiu o F, abre parênteses, vírgula, quer dizer, esse é um campo que foi impresso. Depois a variável T que vale 2,5, né? Está aqui 2,5. E depois um outro conjunto de caracteres, que é fecha aspas, fecha parênteses, desculpem a minha falha. Fecha parênteses igual, né? Aqui tem outro aspas fechando. Então, ele vai imprimir isso aqui, esses dois caracteres. Não vai interpretar nem fazer nada com eles, tá? Só vai imprimir. Então, imprimiu isso aqui e depois o fx, que é o valor aqui da função x, tá? Então, fx é o valor do parâmetro. Resultado é isso aqui, tá? Então, isso aqui tem a parte constante e tem uma parte que é variável. Uma variável é o t, outra variável é o y, que é o fx. Bom, essa é uma forma de representação. Uma outra forma de fazer a conta é calcular a raiz e depois apresentar, né, a mesma coisa. Então, calculou-se a raiz, esse t aqui, em vez de 2,5, calculou-se o t, que é real, né? É uma equação de segundo grau, de primeiro grau, é muito fácil, né? Você manda o 7 para lá, depois passa o 3 para lá, né, dividindo, e aí você tem o valor do x. É o ponto onde se cruza, né? Onde a curva, a reta, cruza o eixo do x. Bom, esse é um exemplo aqui onde você põe uma marca, né? Usa todos os comandos anteriores para fazer o eixo, desenhar, né, esse cruzamento, e desenha um ponto vermelho aqui, tá, em cima da raiz. Tá? Então, a ideia é gráfica, apresentação apenas, né? Mostrar graficamente onde esse ponto cruzou. E aí, você usa esse comando aqui. Tá? Até aqui tudo bem, né? São os comandos, vai acumulando os comandos do exemplo anterior. E aqui ele põe um ponto, tamanho 50, de cor vermelha, sobre essas coordenadas que estão aqui. Dá para brincar aqui. Vamos colocar, por exemplo. Aumentamos o tamanho do ponto. Tá bom? Função do segundo grau é a mesma coisa, né? Basicamente. Só que agora é uma equação fx. Se duas multiplicações juntas significa que a potência é x elevado a 2, x elevado ao quadrado. Aí montou esse gráfico, né? Retirou as linhas, né, e colocou novas em cima do cruzamento, aqui em cima do zero. Então, é uma parábola, né?
E aí, em cima da parábola, nós temos essa reta. Tá? Bom, a linha ficou, exemplo aqui, meio quadradona, por quê, né? Porque usou poucos valores de x. Lembra que no começo aqui, a função range, né? E cria valores de x para poder fazer as contas, para poder fazer o gráfico direitinho. Então, tem a faixa de menos 4 a 4 que eu fui criando os valores. Mas, afinal de contas, quantos valores foram criados? Tá? Não foi estabelecido nenhum parâmetro. Então, o default dele foi um inteiro. Então, ele criou um certo número. Nesse caso aqui foi de 4 a menos 4, são 8 valores. Tá? Então, você rodar a função excise, tá? Excise é uma função onde ele calcula, não é, no x, né? Qual o tamanho do x? Quantos valores ele tem? Então, ele tem 8 valores. Tá? Esse comando range, tá? De menos 4 a 4 fez com que fosse gerado 8 valores diferentes para o x nesse intervalo. Tá bom? Bom, e aí, para cada valor de x, né, vai ter um correspondente y, e aí vai interligar, a função plot vai pegar e vai ligar esses pontos através de uma reta, e dá como resultado esse quadradinho, esse desenho meio quadrado, né? Se eu quero fazer uma curva melhor, de melhor qualidade, no fundo o que eu tenho que fazer? É criar mais pontos, né, mais x, intervalos menores aqui, para que essa curva fique mais bonitinha. Bom, mas como é que eu faço isso? Tá? Eu posso colocar numericamente. E, bom, aqui é um array, então é uma leitura do x, né? Agora, como é que eu faço para aumentar o número, né, de pontos? Um dos comandos é isso aqui. Desculpe, o parâmetro que eu uso para isso é isso aqui. É dentro do próprio range. Em vez de deixar em branco, eu coloco aqui mais um campo, através da vírgula, e coloco aqui o ponto 0,1. Tá? Esse ponto 0,1 significa que eu vou dar um passo de 1/100º, né, entre cada um deles. Tá? Nesse caso, entre um número e outro vai dar quase 100, vai dar 1/100º, né? Então vai dar 100 números diferentes. Então, como já são 8, vai dar 800 no total. Então, se você mandar plotar, né, essa mesma função, a única diferença que foi feita foi acrescentado isso aqui, tá? Vírgula 0,01. Tá? E aí, com 800 valores, eu tenho uma curva muito mais suave. Tá? Será que se eu mudar isso aqui? Deixa eu mandar executar de novo, para ter certeza se é isso mesmo. Tá. Será que se eu mudar o passo aqui para 10 valores, será que vai ficar bonito ainda? Vamos ver. Já está bom o suficiente, né? Então, entre um ponto e outro, você tem entre 1 e menos 2, na verdade, menos 1 e menos 2, eu tenho 10 valores, né? Já é bom o suficiente, tá bom? E assim por diante. São outros exercícios, acho que é importante vocês trabalharem com isso. Vamos ver se a função, por exemplo, é uma função muito complexa, na verdade. Foi usado. Cadê a função? Está aqui a equação, tá? Y igual a sen. Está usando a biblioteca de funções do NumPy, a função seno e cosseno. Não faz parte da célula das operadores do Python, portanto, tem que trazer de uma biblioteca. Tá? Então, tem várias bibliotecas que fazem essas funções. No caso, foi usado no NumPy, né? Então, numpy.seno, o NP, né, que é o nome local. Tá? Então, seno, cosseno, essa é a equação. Cadê o range? O range foi feito de menos 2 a 4, com passo de 0,1, quer dizer, 100 números entre cada número inteiro, né? Tá? Aí foi calculado o f de y, f de x, que é o y, né? Tá? E aí,
o plot, né? Largura da linha, linha contínua, cor vermelha. Tá? E aí, pele show. Então, bem simples, né? Esses comandos que a gente já viu, não tem nenhuma sofisticação, não tem nenhum deslocamento do eixo do X, nem do Y, e foi mandado plotar e mandado imprimir, resultando nesse desenho que está aqui. Tá? Então, depende de função, cada função vai dar um resultado diferente, depende do controle que você está fazendo. É importante, então, vocês entenderem que teve uma coisa chamada biblioteca numérica, que faz as contas, que é o NumPy, e tem uma biblioteca que trata só da parte de impressão, de parte de plotter, tá? De imagem que está aqui. Também está mexendo eixos, né? Para fazer o mesmo desenho com eixos lotados. Marcando pontos, onde está cruzando. É isso. Tá? Então, exercícios que vocês podem seguir. Né? Aqui um exemplo também, você tem G, G1, G2, só com 3 equações diferentes. Você está plotando em cima mesmo do desenho, né? Não tendo o mesmo desenho, você está plotando essas funções, 3 funções diferentes, com cores diferentes. Tá? E aí, você manda imprimir, aparecem os 3 desenhos que você desenhou. Tá? O grid é isso aqui, a função grid está aqui, né? Esses tracinhos aqui que servem de referência, tá? Para localização do dado, aliás, do gráfico, tá? Tá bom? Esse quadriculado é chamado grid. É isso aí. É importante que vocês façam esses exercícios para poderem ter uma certa familiaridade com a parte de impressão de imagens, de gráficos, e ao mesmo tempo trabalhando com a biblioteca numérica de funções numéricas. Bom, gente, dúvidas? Pergunta: qual a diferença entre usar parênteses e colchetes? Tá? Vamos lá. Na parte principal que está aqui, normalmente, para função, é parênteses. Tá? Em algumas opções que tem aqui é usado parâmetros, tá? Da biblioteca antes da função. Isso aqui é elemento da biblioteca, né? A X é o ponteiro da biblioteca. Tá? pl.gca é uma biblioteca, então eu fiz uma referência direta para chamar uma biblioteca de AX. E dentro da X, tá? E tem vários elementos, várias funções também. Então, spines é uma função do PLGA. Como é que eu vou explicar? Bom, isso aqui dá para funcionar o seguinte: eu posso copiar isso aqui, PLGA, e substituir aqui no AX. Aqui é o parâmetro para esse cara que está aqui. Tá? É o parâmetro da biblioteca. Aqui, entre parênteses, é o parâmetro da função. Tá? Então, dentro dos spines, eu tenho essas funções, e dentro dessas funções eu quero, né, estabelecer esses parâmetros. Então, parênteses tem uma função, tem como característica parâmetro de entradas da função. Tá? O colchetes é o parâmetro de entrada, ou caracterização da biblioteca. Tá? Então, são duas instâncias diferentes. Tá? Acho que tem outros exemplos. Deve ter aparecido também no Panda. Tá? No Pandas tem várias bibliotecas, conjuntos de função e de função. Né? Então, você faz vários agrupamentos de funções, e em função desses agrupamentos, eu tenho como selecionar qual é o agrupamento que eu quero para chegar na função desejada. Porque muitas vezes tem funções de mesmo nome, mas como eles pertencem a grupos diferentes, tem aplicações, tem comportamentos diferentes. Tá? Então, e às vezes eu preciso saber, ou selecionar, ou mandar determinados parâmetros
para o próprio grupo, né, de programas que estão armazenados, né, separados dentro da biblioteca. Tá? Então, são parâmetros para a biblioteca que estão entre os call sheets, que é diferente dos parâmetros das funções que estão entre parênteses. Bom, espero ter conseguido explicar, mas acho que tem coisa que é só praticando, viu, gente? É só fazendo exercícios, em cima de exercícios, para vocês irem acostumando com essas diferenças, que algumas são da linguagem, do Python, e outras são da biblioteca. Tá? De uma maneira geral, a curva de aprendizagem, né, é muito extensa, porque não depende só da linguagem. A linguagem é simples, né? O Python é muito simples, na verdade. Não exige até muitas ferramentas, muito help para você entender o uso dele. Mas o problema são as bibliotecas, porque a biblioteca é extremamente flexível. Cada um pode criar uma biblioteca diferente. Então, por exemplo, se você vai na aula, numa área como a né, neurocomputação, tem um monte de bibliotecas, né? Se não existe uma ação de padronizar determinadas características, você corre o risco de ter que estudar bibliotecas de pessoas diferentes, de universidades diferentes, de repente faz a mesma coisa, mas está usando de uma forma diferente, tem entrada de parâmetros de uma forma diferente, a ordem de entrada de parâmetros diferentes e assim por diante. Tá? Então, tem um universo muito extenso que dá muito trabalho em função da própria flexibilidade da linguagem Python. Tá? Por ser uma linguagem flexível, permite muita coisa, isso dificulta também você ter o conhecimento adequado dessas bibliotecas. E pior, né, essas bibliotecas evoluem, né? Então, as funções muitas vezes modificam, né, a sua entrada de dados. Então, programas que funcionavam antes com determinados parâmetros, né, você colocava naquela ordem do programa, você fez o programa, testou e fechou o programa, porque está testado e funcionando. Entra uma versão nova, onde a biblioteca é modificada, a entrada do parâmetro de entrada se torna diferente, por exemplo, muda a ordem dos parâmetros, e começa, o seu programa que está testado funciona, agora não funciona mais, ou funciona de uma forma diferente. Tá? São coisas que acontecem nesse mundo de programação. Tá? Então, uma das regras que você tem que adotar, uma vez que a biblioteca se torna pública, é não mexer nas funções antigas, né? Você pode até tirar bugs, melhorar o desempenho, melhorar a saída, mas não mexer nas entradas, nas características da forma de entrada. Então, o que acontece? Para não ter que mexer nessas, as novas versões acabam mudando o nome daquela função. Uma coisa interessante, muda-se o nome da função, falando, poxa, mas são parecidas, que fazem o mesmo nome. Mas é para manter compatibilidade com os programas antigos que você manteve o mesmo nome. Os novos programas, né, se quiserem usar as novas características daquela mesma função, a função mudou de nome, mudou um pouquinho de nome, na verdade, às vezes, né? E mudou também as características de entrada. Você tem que buscar essa documentação. Ok? Espero ter explicado um pouquinho mais esse universo aí. Então, estamos com o tempo curto. Vamos sair disso aqui. Você tem alguns exercícios aqui que você pode praticar à vontade, né? Esse é o papel do ambiente do caderno. Você tem mais 2 outros cadernos para vocês praticarem também. Então, um extra, né, com esses problemas, mexe com mais funções que estão aqui. E um outro extra do professor Zampiroli, que é interessante também, que faz a entrada de dados, né, a relação entre um banco de dados, por exemplo, as funções. Tá? Aqui a gente viu que a entrada de dados, na verdade não tem entrada de dados, né? O próprio programa está gerando os dados. Tá? Então, o próprio programa, através do E-Range, né, do NP E-Range, ele está criando os dados para poder ser trabalhar o gráfico. Tá? Mas no programa real, você precisa fazer uma entrada de dados. Né? E uma dessas entradas de dados, a função que é feita para isso é o input. Tá? A função input. Tá? Tem alguns exemplos, começamos a usar também na semana passada, mas o papel do input é você fazer uma entrada de dados independente. Então, se tem um programa, ele aguarda a entrada de dados ou através do teclado do usuário ou através de um arquivo
você joga esse arquivo, por exemplo, você tem vários valores que eu quero testar, você coloca isso no arquivo, né, e salva esse arquivo. Aí você joga esse arquivo inteiro como entrada para o programa. Então, de repente, o programa pode gerar vários gráficos, é um programa que gera gráficos, né? Gerar vários gráficos, desenhos que você fez, mas usando vários parâmetros de entrada. Tá bom? Então, essa é a função input. Uma outra característica importante, né, que foi colocada também, é que eu posso usar o banco de dados como entrada de dados. Tá? E o banco de dados, eu quero que a função execute, né, seja executada com os dados vindo do banco de dados. Então, como é que eu ligo o Panda, como gerador de dados, com o NumPy, por exemplo, que faz execução em cima daqueles dados que estão no banco de dados? Esse é um exercício que, naquele caderno extra, né, que foi colocado na transparência, ele desenvolve esse conceito, essa ideia, tá? Inclusive, depois que fez as contas, você tem que devolver para o banco de dados o resultado, tá? Como é que eu faço essas relações de entrada e saída de dados, né? E as funções, ok? Então, são exercícios interessantes, não é cobrado, né, na lista, mas para quem quer avançar, tem uma curiosidade, né? São elementos extras, tá? Dessa aula. Mas a parte principal é essa que nós vimos aqui, que vocês devem fazer esses exercícios mesmo, esses serão cobrados na lista, tá bom? Então, estão nessa tela, né? Vamos mudar de tela para a tela de bases, a tela do Moodle, onde estão esses exercícios aqui. Eu já entrei aqui no anterior, deixa eu voltar. Tá aqui, né? A aba de exercícios da nossa disciplina. Aqui é semana 1. Aliás, se tiverem dúvida da lista, tem alguém com dúvida ainda com essa lista da semana 1? Porque ela encerra hoje, tá? Ela fecha hoje. A do banco de dados fica aberta ainda mais uma semana. Para vocês enviarem aqui. A lista 1 acho que não tem muita dificuldade, né? A lista 2 está aqui. Teve algumas considerações, acho que tem uma coisa adicional aqui para vocês darem uma olhada. Fica aberto até segunda-feira que vem. E aqui, aula de hoje. Tá? Então, nós temos os 5 exercícios. Acho que não vai dar tempo de fazer todas. E depois tem o envio da lista aqui, que vai abrir na quarta-feira. Se não der tempo hoje, não tem problema. Na quinta-feira a gente volta a falar sobre esses exercícios aqui, tá? Eu vou manter o exercício semanalmente, né? Às quintas-feiras à tarde, para a gente trabalhar um pouco esses exercícios, ou que não deu tempo, ou as dúvidas que vocês trouxerem, né? Analisando essas listas, tá? Então, estudem essas listas durante a semana e na quinta-feira a gente volta a conversar sobre essas listas, tá? Tanto a do banco de dados da semana 2, como também dessa semana. Tá bem? Estamos combinados, né? Tá? Então, na quinta-feira a gente volta a conversar especificamente sobre essa lista, se não der tempo hoje. Está um pouco em cima. Não deu tempo da outra turma. Vamos ver rapidamente. Esse primeiro exercício é bem simples, que é basicamente executar uma equação, tá? Essa é uma coisa É parecido com o exercício da primeira lista, né, da semana 1, mas só que um pouquinho mais, mas na forma de equação. A novidade talvez seja o print. O print é uma função. O print não é de uma biblioteca, é do próprio Python, tá? Nesse caso, está incluindo um parâmetro de formatação. O que está em aspas aqui, tá? Porcentagem, tá? Significa que tem uma formatação e a especificação da formatação está aqui dentro. Aqui. Essa formatação, entre aspas, indica basicamente o seguinte: é o ponto 2f, né? Que a ideia é implementar o x, imprimir o x, a variável x, né? Em ponto flutuante, ou seja, com vírgula, né? E com 2 casas depois da vírgula. Tá?
Então, isso aqui vai dar um número fracionário, né? 7 dividido por 3 dá um número fracionário. E aqui eu imprimo somente até 2 casas depois da vírgula. Então, vamos ver como isso aqui funciona. É só Ctrl C, né? Bom, vocês sabem usar melhor do que eu, né? Ctrl C, Ctrl V. Aí vai no editar. Tá? O nome do arquivo já tinha estabelecido no exercício anterior, desculpe, na turma anterior, então não precisei entrar. Mas aqui é ver. Tá? Eu copiei a equação, salvando. Depois que eu salvo, eu mando avaliar. Aqui, passou no teste, sem problema nenhum. Deixa eu aumentar aqui. Vamos gerar um erro, né? Então, ver como é que isso reflete na avaliação automática. Deu erro, né? Não bateu com o resultado esperado. E aqui ele lista, né? Isso aqui é a saída do programa. O programa executou isso aqui, ele gerou como saída 1,75, 1,75, desculpem. No inglês, a vírgula é substituída por ponto, né? E a saída esperada era 2,33, 2,33. Como não bateu, ele gerou o erro, tá? E a nota ficou em zero. Tá? O corretor automático resultou em zero. Tá? Se eu quiser acertar, sem precisar fazer um programa que está aqui, por exemplo, é só copiar a saída esperada, você, e aqui, ao invés de colocar todo esse print aqui, tira esse print todo aqui, entendeu? E manda imprimir esse print que está aqui esperado pelo programa, tá? O corretor automático. Eu posso eliminar também. Em x igual a... Não é nem nenhuma diferença porque não está sendo impresso o x, tá certo? E aí, salvo e mando avaliar. Pronto. Né? Passou. Joguei que passou. Né? Nota assim. Passou porque realmente imprimiu aquilo que ele esperava, independente do caminho que eu executei, o algoritmo ou do exercício que tenha sido feito. Tá bom? Muito simples, né? Só que passa na avaliação automática, mas o professor vai olhar isso aqui e vai dizer, olha, isso aqui é enganação, né? Portanto, a sua nota final vai ser zero, tá bom? Então, qual o papel do avaliador automático? É justamente permitir uma interação dinâmica, né? Que permite você fazer tentativa e erro várias vezes até chegar no resultado esperado, tá bom? Muitas vezes, isso aqui é um programa muito burro, então, uma vírgula a mais, um espaço a mais aqui, ele vai usar erro. Deixa eu colocar um espaço, por exemplo. Tá? Espaço a mais. Vamos ver se ele faz alguma diferença na avaliação. Não, ele passou, tá certo. Ele ignorou os espaços. Em todo caso, qualquer diferençazinha que aparecer aqui, ele vai acusar e não vai passar. Tá bom? O objetivo é fazer um processo interativo. Esse é o número de avaliações. Não tem problema se o número é grande. E, aliás, isso significa que você trabalhou bastante, né? Brincou bastante até chegar no resultado. Então, isso não fica registrado, aparece no nosso sistema, mas isso não conta, não é nada negativo. Inclusive, é o contrário, né? Se aparecer um número baixo, quer dizer, você acertou tudo na primeira tentativa, a gente desconfia seriamente de que foi só um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tá bom? Vamos lá. Dúvidas? Deixa eu voltar para essa tela. Não, não tem nenhuma dúvida, né? Gente, pode manifestar, viu? Não fiquem apáticos, não. Opa, tela errada. O valor em equação do primeiro grau. Vamos ter que correr um pouquinho. Tal. Isso aqui também, novamente, é só um cálculo, né, de equação.
É para achar a raiz, né? Você fez um processo inverso, onde você calcula a raiz para o x, f de x igual a zero, é isso? E aqui o print. Tá? Novamente. A solução está pronta, então é Ctrl C. Ah, já está aqui. No caso, é Ctrl V. Salvar. Uma vez que depois que salva, eu mando compilar, né, avaliar, e aí avalia, está tudo certo. Tá bom? Deixa eu mudar o valor aqui para ver se não dá para 3. O valor depois da vírgula. Salvar. Aí já vai dar diferente. Ah, já deu erro, né? A saída. E a saída esperada está aqui. Tá bom? O que mais? Vamos continuar. Equação de segundo grau. Tá? Determinar as raízes. Aqui a equação de segundo grau é a fórmula de Bhaskara, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Né? Tá. Está usando NumPy e está usando Math, né? Que é outra biblioteca numérica, né? Para calcular cálculo de raiz quadrada, por exemplo. Está usando aqui, ó, math.square root, né? Raiz quadrada é uma função que está sendo utilizada do Math. Aqui. Então, temos esses valores. Cadê o A? Tá. Essa é a equação de segundo grau de uso geral. É as funções da tá. O A aqui, quando A igual a 1, né? Para ter essa equação que está aqui. A igual a 1, B igual a 0, né? Para o X é zerado. E o C é o menos 2. É isso? A igual a C igual a menos 2. Tá certo. E aí você monta as equações e depois calcula-se a raiz. Tá bom. Então, como é que faz isso? Tem que usar essas duas funções. Não vai dar tempo de fazer isso, tá? Então, é basicamente colocar essas equações. Isso aqui não é a solução, né? Então, você vai ter que calcular isso aqui. Vamos ver se ele calcula. Tá. Depois tem alguma função desconhecida. Não, está usando o max da TNP. Calcula as duas raízes, calcula o delta, calcula as duas raízes, e aí calcula o maior de todos dos dois, da raiz 1 e raiz 2, tá? E aí é a função max. Max, tá? E a impressão do maior valor. Bom, você pode imprimir os dois raízes também. Então vamos copiar. Opa, a putaria tá ruim isso aqui. Ctrl C. Não estou usando nenhuma novidade em relação à biblioteca, tá? Então, arquivo agora é Q3.py. Ok? Aí, Ctrl V. Tá tudo certo. E aí, mando salvar. E mando executar. Avaliar, desculpe. Passou. Um teste sem nenhum comentário. Tá. Ok. Passou direto, né? O que dá pra fazer? Dá pra. Não só imprimir maior. Dá pra imprimir. Eu sei qual for. Raiz. Raiz 1.
apresentar erro, porque não é o resultado esperado. Vamos dar uma olhada. São as raízes. Salvo. E olha. Deu certo por quê? Por coincidência, o primeiro valor. Vou inverter. O primeiro valor era o valor maior. Então, vou inverter. A primeira raiz 2. Quero gerar o erro. Pronto. Gerou o valor. É uma equação, tá certo, é uma equação de segundo grau e ela é simétrica, porque não tem o valor do B igual a zero. Então, eles geram as duas raízes simétricas, menos 1,41 e outra é 1,41. Ok. A saída esperada é apenas um único parâmetro. Então, aqui é a raiz 2 e aqui é a raiz 1. Ok? Só para divertir um pouco. Tá? Então, aqui não tem nenhuma novidade, né? Uma coisa importante, né, que a gente podia fazer é realmente mudar esses parâmetros A, B e C. Essa é a função input, tá? Não vai dar tempo hoje, porque já estouramos o horário, tá? Mas a função input justamente permite que a gente faça as entradas para atribuir valores para A, B e C, por exemplo, externamente. Bom? Terceiro grau. Tá, a equação terceiro grau tem três raízes, essa função. Tá. Tem uma diferença aqui, importante. Uma biblioteca nova, que é o SymPy, tá? SymPy é uma biblioteca que trabalha as equações não numericamente, mas trabalha algebricamente, ou seja, de uma forma abstrata. Ele consegue resolver as equações de uma forma simbólica, tá? Não na forma numérica. Então, o que ele faz aqui? Você tem essa equação de terceiro grau aqui, e eu defino antes que o x não é um número, mas um símbolo, tá? Usando, na verdade, parte, né, tá, do SIMP, da biblioteca de matemática simbólica. Quem conhece pacotes de software, nessa área tem um software muito interessante chamado Matemática, que ele resolve equações de uma forma não numérica, mas de uma forma algébrica. Tá? Resolve integrais, resolve equações, tá? Não fosse algebricamente. Tá? E aqui, a ideia é você resolver algebricamente, tá? E aí, o y, na verdade, não um resultado numérico, mas um resultado algébrico para determinadas raízes. E aí, você cria aqui no roots, tá? Achando as raízes da equação. Então, você tem duas funções, a parte simbólica e a parte de roots. E a partir dessa equação que está aqui, que foi apresentado simbolicamente, o x aqui é simbólico, né? Tá? E você usa essa função, tá? Para calcular, para identificar a equação dessas raízes. E uma vez tendo a equação dessas raízes, eu tenho como localizar, né, quais são raiz é um vetor, né? Vários números, qual é o maior de todos eles, imprimir qual o valor maior, tá? Então, essa é uma outra forma de trabalhar as equações, tá bom? Usando o tratamento simbólico. É isso, gente. Não vai dar tempo mais, mas é importante fazer esses exercícios que estão aqui, tá? No input, inclusive, tá? A gente pode resolver isso com mais detalhes na próxima aula, na quinta-feira, não na próxima aula, mas na quinta-feira, tá? Trabalhar algumas dúvidas que você tenha em relação à lista, no gráfico dessa semana e também da semana anterior, tá bom? Então, é isso. Então, não deixem fazer esses exercícios, viu? Não deixem entregar hoje, não sei se o prazo ainda está valendo, mas não deixem entregar hoje a lista da semana 1, que vale presença pelo menos, né? Bom, gente, é isso.
Já estourei o tempo. Deixa eu interromper a gravação e vamos dar um tempo para vocês